Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, sabadão, dia 4 de junho. Olha só, trago urgente aqui para vocês 14º salário INSS. Além de falar do 14º salário, também temos aqui da Câmara dos Deputados que aprovou uma mudança e eu vou trazer para vocês. Isso vai impactar todos os aposentados, todos os pensionistas do Brasil. Esse sábado de manhã a gente já começa com muitas novidades para vocês, aposentados e pensionistas do INSS, em relação aos direitos de vocês. Também trarei aqui outras 4 importantes notícias que também envolvem os aposentados e os pensionistas do Brasil inteiro. Então, senta o dedo aí no like, compartilhe o vídeo, grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, com todo mundo que você conhece. Comenta aqui pra mim, de onde você fala? Você tá me assistindo de qual lugar, pessoal? Comenta aí que eu quero saber, vocês me assistem da onde? Vão comentando, porque nós teremos novidades também sobre benefícios regionais que poderão incluir você, aposentado e pensionista, e também sua família. Olha isso, vocês viram que os casos de Covid estão aumentando novamente. Estamos aí, pessoal, tendo alguns problemas também no mundo e no Brasil inteiro com a questão da própria gasolina, do combustível. E o governo está se preparando para anunciar uma grande surpresa. E eu vou estar trazendo tudo em detalhes aqui para vocês. Mas hoje eu quero contar aqui para vocês, compartilhar cinco notícias importantes que todos vocês precisam saber. Então, muito obrigada pela sua companhia nesse sábado de manhã. Agora são exatamente 7 horas da manhã e 32 minutos, horário de Brasília. É uma honra estar aqui com vocês nessa manhã de hoje. Sábado é dia de feijoada. Aí na sua casa é dia de feijoada? Tem gente que fala que é dia de churrasco, hein? O que você vai almoçar hoje? Qual é o almoço aí da sua casa hoje? Conta aqui pra mim. Tem gente que fala que tá friozinho, vai comer frango com quiabo. Olha só, hein? Polenta. Olha, deu até fome, hein? Vão comentando aí. É um grande prazer estar com vocês aqui. Eu sou a Ana Paula e bora iniciar o nosso boletim do dia. Siga a nossa página também no Facebook. O Alô INSS agora está em todas as redes. E você que ainda não conhece o nosso trabalho, você que é a primeira vez aqui no canal, tem alguém que é a primeira vez aqui no canal? Comenta aí pra mim. Deixa aí nos comentários se tem alguém que é a primeira vez que está com a gente aqui no canal. Vão comentando aí, porque eu te convido a se inscrever, pessoal. Esse canal aqui é um canal exclusivo, focado no aposentado, no pensionista, no público idoso. Então, nós estamos aqui para trazer orientação e informação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter e às vezes não conhecem. Então, por isso é importante você ser inscrito para receber as notificações toda vez que eu postar vídeo novo, deixar o seu like, compartilhar o conteúdo e bora lá para a matéria. Olha isso, temos a charada! Não vamos esquecer da charada do dia. A charada do dia de hoje foi enviada por Aécio Leite. Aécio Leite da Silva. Tudo bem com você, meu querido? Muito obrigada pelo envio aqui da sua charada. Olha só, o Aécio Leite é inscrito aqui do canal Alô INSS e olha só a charada que ele deixou pra gente. O que é o que é? Uma viúva perdeu a bolsa, o cachorrinho e o celular. O que ela perdeu primeiro? Olha isso. Uma viúva perdeu a bolsa, o cachorrinho e o celular. O que ela perdeu primeiro? Você sabe a resposta? Eu acertei. Eu acertei, Aécio Leite da Silva. Agora eu quero saber se vocês acertaram também. Responde aqui pra mim nos comentários. Já já eu vou trazer a resposta dessa charada que o Aécio deixou. E se você tem alguma charada que você conhece, pessoal, aproveita e já deixa aqui nos comentários a sua charada, porque amanhã pode ser a sua sendo mencionada aqui no canal, o seu nome sendo mencionado aqui no Alô INSS. Então coloca aí charada, comece a mensagem com a palavra charada, porque isso facilita a gente localizar ela no meio de tantas outras mensagens. E não esqueça de colocar a resposta, assim como o Aécio fez, tudo bem? Bora lá então? Pessoal, revisão do PIB e inflação urgente aqui, notícia urgente para vocês. O Ministério da Economia revisou as suas projeções para a economia nacional, mas manteve alguns números, como a projeção de crescimento econômico para 2022,
em 1,5%. A pasta também deixou inalteradas as projeções de crescimento da economia nos anos seguintes. Lembrando que, enquanto o governo manteve as projeções para o PIB, diversas casas de análise têm revisado para cima as projeções para 2022, enquanto cortam as estimativas para o próximo ano, ou, ao menos, vendo um crescimento bem menor do que neste ano, e esse é o questionamento principal. Enquanto as projeções para 2022 são altistas, principalmente para o primeiro semestre, as revisões para 2023, pessoal, elas são para baixo, com a desaceleração da atividade já devendo ocorrer no segundo semestre. Ao mesmo tempo, as expectativas inflacionárias para esse e para o próximo ano se elevaram, o que também ajuda a explicar as revisões para baixo na atividade em 2023. A projeção é de uma queda do PIB já no terceiro trimestre, com a materialização dos impactos defasados da política monetária. Com o efeito cumulativo de juros mais altos, terá um impacto mais forte no crescimento no terceiro trimestre. Vão se preparando aí, culminando em uma leitura negativa interanual no primeiro trimestre de 2023. E sabendo disso, pessoal, a gente tem que ficar atento, porque isso daqui impacta no seu bolso. Por falar nisso, como que tá o seu bolso aí? Como que você tá em relação com o dinheiro, hein? Comenta aí pra mim. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber como que tá aí a sua relação com o dinheiro. Tá boa? Tá ruim? Tá mais ou menos? Vão comentando aí, pessoal, porque isso afeta os aposentados. Os aposentados, os pensionistas, muitos disseram que vivem exclusivamente da renda da aposentadoria, da renda da pensão, da renda do benefício previdenciário que recebe atualmente. Então, toda mudança inflacionária, né, monetária aí em relação ao governo, as coisas no país, afeta todo mundo. Tem gente que fala, isso não é um problema meu, isso é um problema de todos nós, na verdade. Então, é motivo de se atentar e de olhar as previsões, porque assim você consegue se programar, né? Fala que aí vai melhorar ou que vai piorar a situação, e dependendo da análise, você consegue ter uma previsão maior do que vai acontecer e não é pego de surpresa. Agora, falando do BPC Loas, eu quero falar do BPC e também da pensão por morte. Tem alguém que recebe BPC Loas aí, me assistindo? Tem alguém que recebe pensão por morte, pessoal? Vão comentando aí que eu quero saber. Porque olha só, posso receber o BPC e a pensão por morte ao mesmo tempo? Tem alguém aí que já teve essa dúvida? Se o BPC pode receber BPC e pensão por morte? Comenta aqui pra mim se alguém já teve essa dúvida. E é uma dúvida muito válida, porque é importante vocês conhecerem a lei e os direitos de vocês. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ele prevê um benefício cujo intuito é amparar financeiramente um dos dependentes do titular falecido. O provento intermediado pela autarquia é chamado e conhecido como pensão por morte. E quem recebe o BPC pode ser contemplado pela pensão por morte desde que os requisitos do benefício previdenciário sejam atendidos. No entanto, não é possível acumular ambos os benefícios, de modo que será necessário você escolher qual dos proventos é o mais vantajoso manter. Então, para saber qual dos benefícios é o mais vantajoso, o primeiro passo é você observar o valor de cada um deles. Ou seja, o provento que pagar a maior quantia, naturalmente, valerá um pouco mais a pena. Mas você precisa lembrar que o BPC Loas ele corresponde a um salário mínimo. Ressaltando ainda que, ao contrário do que muitos pensam, a pensão por morte nem sempre é vitalícia. Ainda assim, sobre algumas condições, é sim possível receber o benefício pelo resto da vida. Então, por sua vez, para quem não atende a algum desses perfis, o tempo de duração da pensão por morte será paga da seguinte maneira. Quem tem idade inferior a 22 anos recebe o benefício por 3 meses. Idade entre 22 e 27 anos, por 3 meses até completar, que é a maioridade, né, pessoal? Idade entre 22 e 27 anos é 6 anos. Idade entre 28 e 30 anos é 10 anos. Idade entre 31 e 41 anos é 15 anos. Idade entre 42 e 44 anos é 20 anos.
E idade igual ou superior a 45 anos é vitalícia, ou seja, pelo resto da vida do dependente. Então, se você é um BPC Loas e você tem idade superior ou igual a 45 anos de idade, significa que se você for receber pensão por morte, você vai receber pelo resto da sua vida. Se for inferior no momento que você vai receber a pensão, né, aí você recebe conforme eu acabei de trazer aqui a tabela. E um ponto importante aqui para vocês. Vocês têm que lembrar que pensão por morte, por exemplo, você recebe a pensão por morte, você pode trabalhar. Você não precisa se preocupar, eu tô fazendo uma renda extra, será que eu vou perder minha pensão? Não, porque pensão é um benefício previdenciário. É como um direito adquirido. Tem que te pagar independente se você tá trabalhando ou não, vai trabalhar ou não. O BPC Loas não. O BPC Loas é um benefício assistencial. A partir do momento que mostra que você tem outras rendas, você consegue trabalhar. Então, ele cancela seu benefício. Percebe a diferença? Quem recebe pensão pode se aposentar e receber pensão, os dois benefícios juntos. Por mais que tenha a regra de você escolher o integral, o benefício que é mais vantajoso, e o outro é proporcional, você de qualquer forma pode acumular dois benefícios. BPC Loas, não. Pensão por morte dá direito a 13º salário. BPC Loas, por enquanto, não. Então é importante você colocar tudo numa balança. Né? O mínimo de pensão que você iria receber aí é em torno de um salário mínimo, que é o mesmo valor do BPC. Olhando entre pensão e BPC, Ana Paula, eu escolheria pensão. Por quê? Porque a pensão tem 13º, porque a pensão não perde se eu for trabalhar, mas aí você tem que olhar toda aquela outra tabela que eu trouxe também do tempo de pensão. É uma pensão vitalícia, é só temporária, por quanto tempo? E nada impede de você escolher a pensão para você poder fazer sua renda extra, fazer outras coisas e ainda ter 13º e depois voltar para o BPC assim que cessar o benefício, caso a sua família atinja os critérios. Então é um ponto aí de se pensar e você entender essa diferença. Isso aqui a TV não te mostra. Isso aqui ninguém te explica. Você encontra no Alô INSS, porque aqui a gente quer que você entenda a informação e não só que você receba a informação. Não adianta de nada você receber uma informação que você não entende, que você não consiga escolher de forma consciente e ciente de todos os direitos, consequências, vantagens. Aqui não, aqui a gente traz tudo para você. E já que a gente está falando de BPC Loas, você que recebe BPC Loas e ainda não fez empréstimo consignado, e caso você queira fazer empréstimo, mas está com receio porque não conhece uma financeira que seja online, que atenda sem você sair de casa, com boas taxas de juros, com bom atendimento, que não seja golpe, né? Eu trouxe para vocês a indicação de uma financeira, que é a BCR Consultoria. Eu vou deixar o link do WhatsApp aqui no primeiro comentário. Para quem é do BPC Loas que queira fazer, você consegue contratar aí R$15.700, tá? Você pode fazer a reforma da sua casa, você pode pagar essas dívidas que você tá e limpar seu nome, você pode fazer várias coisas com esse dinheiro. Você pode comprometer 35% do seu salário e mais 5% para cartão de crédito consignado para fazer um empréstimo. Então, fica aí à sua disposição. Lembrando que o empréstimo só é liberado nessa financeira para quem recebe o BPC Loas há mais de 90 dias, para quem, além de receber o BPC Loas há mais de 90 dias, é uma pessoa independente, ou seja, não tem representante legal vinculado. Lembrando que o representante legal não está autorizado ainda a contratar empréstimo em nome do representado, tá? Você tem que ter idade entre 21 e 73 anos. E você também, além disso daqui, né, que eu passei dessas regras, tem que ser o benefício do BPC de amparo assistencial ou 87 ou código 88, que é ou o amparo assistencial ao portador de deficiência ou amparo assistencial ao idoso, tá bom? Seu RG tem que constar assinatura, você tem que ser alfabetizado. Se não é alfabetizado, não consegue fazer contratação online. Então tá aí, link no primeiro comentário do WhatsApp para vocês fazerem a contratação, pegar um crédito de R$15 mil na mão aí, hein, para vocês. Então, vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E olha só a nossa charge do dia, cenas do cotidiano. Tchau, papai, bom trabalho. E cuidado para não ser preso por engano na volta. E olha só, pessoal, eu quero saber o que vocês pensam em relação à discriminação que existe até hoje no Brasil. Você acha que existe discriminação no Brasil?
Ou você acha que não existe isso? Não tem discriminação entre cores, entre gêneros, ou você acha que tem? E você acha que o Brasil está caminhando para um lado onde esse preconceito ou essa discriminação ela realmente diminua? Ou o Brasil está caminhando para um lado que ela aumenta? Qual é a sua opinião em relação a isso? Esse é o tema de hoje, que é um dos temas que a gente viu aí, que foram muito abordados, né? Tivemos várias cenas, vários episódios ocorreram durante o mês de maio, que se encerrou, referente à discriminação. E eu quero saber o que vocês acharam de tudo isso. Vão comentando aí pra mim. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer sobre os pagamentos de maio, que continuam sendo liberados. Essa semana, até o dia 3 de junho, foi liberado até o NIS final 8, o salário do mês de maio, e também a segunda parcela do 13º salário antecipado para quem recebe benefícios até um salário mínimo. Segunda-feira, dia 6, retoma os pagamentos para o NIS final 9 e na terça-feira, dia 7, para o NIS final 0. Já os beneficiários que recebem benefício acima de um salário mínimo, nessa quarta-feira, dia 1º de junho, começou para o NIS final 1 e 6, quinta-feira foi a vez do NIS final 2 e 7, na sexta-feira, dia 3, foi a vez do NIS final 3 e 8, e segunda-feira continuará para o NIS final 4 e 9, e terça-feira, dia 7, encerra os pagamentos com o NIS final 5 e 0. Então, todos os beneficiários, quem ganha um salário mínimo, quem ganha mais que um salário mínimo, todo mundo que falta ainda receber, vai receber até o dia 7 de junho, até essa terça-feira, e o INSS vai concluir mais um lote de pagamento de salário, e dessa vez é o salário do mês de maio. O 13º salário de vocês, segunda parcela, deu tudo certo? Tá sendo antecipado aí certinho, pessoal? Alguém teve alguma dificuldade, alguma dúvida em relação a essa segunda parcela que caiu aí na conta? Alguém teve algum problema? Vão comentando aí pra mim que eu quero saber, tá? Enquanto vocês comentam, lembre-se que o extrato de pagamento de vocês está liberado para consulta através do meu INSS, tanto site quanto aplicativo. E agora eu quero falar sobre a Câmara, que aprovou uma medida importantíssima, e também vou trazer sobre o 14º salário. Vamos começar com o 14º salário? O projeto de lei que defende o 14º salário apresenta aí o benefício. Porém, esse daí ele estava previsto para ser pago durante a pandemia. Contudo, como muita gente, né, perdeu emprego, pais, mães, os avós já aposentados tiveram que ajudar. E ainda contratar empréstimo para contribuir com a família. Tanto que muita gente disse que entrou no endividamento, no superendividamento, na pandemia, por causa da pandemia, das consequências que a pandemia trouxe na vida dos aposentados. Eu quero saber se foi o mesmo com você. Ou você, nessa parte financeira, não sentiu prejuízo em relação à pandemia. Comenta aí pra mim. Você se endividou, já estava endividado antes da pandemia? Ou o seu principal endividamento começou na pandemia? Comenta aí, antes da pandemia ou na pandemia? Vão comentando, pessoal, porque a gente precisa entender para a gente mostrar para os políticos a realidade do brasileiro, principalmente do aposentado, que é o 14º, a gente está pedindo para o aposentado, para o pensionista, para a galera aí que recebe auxílio-doença, né, benefício previdenciário. E o efeito em relação à Covid acabou endividando milhares de segurados do INSS, não foi só aposentado não. Todo mundo que tinha um salário fixo e manteve o seu salário fixo, teve aí, sentiu no bolso para poder ajudar a família. Muita gente ficou desempregada. E essas pessoas ainda sofrem com as dificuldades, com as dívidas de todo aquele período, validando assim, portanto, a possibilidade do 14º salário. Então, quem acha que porque o governo decretou que não existe mais pandemia e por isso não tem como pagar o 14º, está muito enganado. O 14º salário, tanto que a mudança de mérito que aconteceu, que a CCJ devolveu o projeto de lei ao Ricardo Silva, foi justamente sobre isso. Ó, não tem pandemia e tá falando que o 14º é referente à pandemia. E aí? O que o Ricardo Silva respondeu? Ele respondeu que é realmente indenizando, não existe pandemia, mas as consequências da pandemia perduram. Então, o 14º seria uma indenização, um retroativo ao que essas famílias perderam, sofreram, ainda mais com a antecipação do 13º, que a antecipação do 13º aconteceu em 2020, aconteceu em 2021 e agora de novo em 2022.
Só que a gente, no projeto, para ele passar pela Comissão de Finanças e Tributação, que é a comissão da grana, que determina se tem ou não dinheiro para pagar o benefício no Brasil. Ao passar por ela, eles viram que pagar 3 anos de 14º não tinha condições. Mas 2 anos conseguia. Através do quê? Dos lucros dos bancos. Só os 3 primeiros meses da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, vamos pegar o Banco do Brasil, só os 3 primeiros meses de lucro do Banco do Brasil já é o suficiente para pagar o 14º salário. Só o primeiro trimestre. O restante do ano continuaria como tá, vida que segue. Então só o Banco do Brasil sozinho pagaria o 14º salário. O governo ainda tem o restante do ano de lucro, tem ainda a Caixa Econômica, tem ainda os outros bancos, tem ainda a Petrobras, tem ainda as isenções que ele pode manter, não precisa nem usar. É que no projeto da Comissão de Finanças e Tributação, não se limitaram em mostrar apenas uma fonte de custeio. Tem gente que fala, mas aonde que vai tirar lucro da Petrobras, lucro de não sei onde? Ali foi uma sugestão. Foi apresentada 3 sugestões, pessoal, de fonte de custeio. Não foi só uma. Então, as pessoas às vezes se apegam ali onde quer para poder dificultar a aprovação do projeto, mas se olhar o texto, o relatório aprovado, vocês vão ver. Não fala somente do lucro. Pode pegar um pedaço ali do lucro do primeiro trimestre, pode pegar um pedaço ali das isenções dos impostos, né, das desonerações, pode pegar ali um outro pedacinho dos dividendos do governo, da Petrobras. Então ele só deu sugestões para mostrar que tem dinheiro sim para pagar o 14º salário. O que não tem é boa vontade política em ajudar os aposentados. Aí é diferente. Seria mais bonito se os políticos assumissem, né? E olha só, a gente vai voltar no assunto ainda do 14º para eu explicar o status atual e a previsão dessa semana. Mas olha só a Câmara dos Deputados. A Câmara aprovou, tanto dos deputados quanto do Senado Federal, o Congresso inteiro. A gente fala Câmara, mas é o Senado inteiro. O Congresso aprovou a medida provisória que institui o valor do salário mínimo em 1.212. A gente está falando de crise, a gente está falando de aumento de pobreza, de desemprego, de fome, de miséria, de aumento de inflação. A gente está falando de toda a dificuldade que o brasileiro está enfrentando, ainda de consequência da pandemia. E o Congresso, na votação da medida provisória do salário mínimo, discutiu isso. E mesmo assim, decidiram optar para que o salário mínimo fosse aprovado no valor que está. Não deram R$1 de aumento. O Senado já considerou e, inclusive, o Bolsonaro já promulgou. A lei está promulgada, pessoal. Para vocês verem como que é o cenário, qual que é a preocupação de fato dos políticos. E aí, olha só, o novo valor, ele considera a correção monetária, segundo o argumento dos políticos, de acordo com o INPC. Você concorda com isso? Olha só, o reajuste é de 10,18% em relação ao salário mínimo anterior, que era 1.100. E aí os políticos disseram o quê? A inflação foi 10,16, ainda pagou 0,02% a mais. Então tá bom assim. Mas o deles, 30 mil, eles estão achando pouco e quer aumento. Então, pra gente ver aí, observar, esse é um ano de eleição, olha só o que os políticos estão fazendo, né? É icônico saber que o novo valor, ele considera essa correção monetária pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor. E que assim esse reajuste é de 10,18 em relação ao salário mínimo anterior. Sabendo que o efeito em relação à Covid acabou endividando milhares de pessoas, que essas ainda sofrem com dificuldades, que as dívidas feitas na época, o que deveria fazer com que não apenas o salário tivesse aumentado um pouco mais, mas também fosse contemplado um 14º salário com a aprovação deles. Então, assim, mantém o salário mínimo, parcela precatório, tira dinheiro da Previdência. Então, aprova pelo menos um 14º salário para o aposentado. Pega esse dinheiro que estão tirando do aposentado e dá para ele em outro formato. Então, assim, parcelou os precatórios, mas não foi nada para o aposentado.
Perceberam? Todo o dinheiro do precatório focado ali no Auxílio Brasil, focado em emendas parlamentares, focado em fundão eleitoral. E o aposentado? Nada. Como o Pompeu de Matos diz, né? Igual peixe. Nada, nada, nada por aposentado. Então tira do aposentado, mas não volta R$1 pro aposentado. Então não dá para aceitar isso. Tem que ter ajuda. O aposentado foi muito sacrificado. O aposentado forneceu aí verba, né? Porque parcelou os precatórios, porque tirou da Previdência. Então, assim, o aposentado, ele contribuiu com a economia, não só com o salário dele, como também com essas outras alterações que o governo fez. Então, nada mais justo do que agora dar de direito um 14º salário. Então, o 14º, ele tá na CCJ, a gente vai continuar lutando, previsão para essa semana, pauta do 14º na CCJ. Então a gente vai pressionar, porque já estamos em junho, para que o 14º possa ser pautado. Tamo junto na luta? Quero ouvir de vocês. Vão deixando aí nos comentários. Enquanto isso, vocês já conhecem o nosso blog Alô INSS? O Alô INSS agora tem um blog de notícias e vocês vão conseguir ter notícias atualizadas, orientações previdenciárias para aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS. Então, pega a sua xícara de café. Nós vamos falar sobre seus direitos, sobre as notícias, sobre o que acontece no Brasil, no mundo, tudo lá no nosso blog de notícia. Segue lá para você poder ficar atualizado também, né? Olha que legal. Quem gosta aí de ler, que gosta de ver notícias, tem um monte lá, bem legal. E tem vídeos também. Agora eu quero falar dos valores a receber e de novas regras. Sabemos que a primeira fase de consulta do dinheiro esquecido nos bancos, apresentado pelo Banco Central, permaneceu até abril, né? Quando o sistema de valores a receber foi vetado. Porém, pessoal, como ia ter implementações de melhorias para os cidadãos, que estavam à procura de consultar os recursos esquecidos na segunda etapa, o que aconteceu? O Banco Central disse que devido à greve dos servidores, o sistema não conseguiu ficar pronto até o dia 2 de maio. Então já se passou um mês e ainda a gente entra lá para consultar os valores, tá tendo a mensagem de que o sistema está fora do ar, que ainda não está pronto. Então, para quem quer consultar, vai ter que aguardar mais um pouquinho. Ainda não voltou e não tem uma previsão do Banco Central informando qual vai ser a data de liberação. Então a gente vai continuar cobrando e acompanhando. Lembrando que o dinheiro esquecido desse sistema do Banco Central é referente a contas correntes ou poupança encerrada com saldo disponível, tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobrados indevidamente, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativa de crédito, e recursos não procurados relativo a grupos de consórcio encerrado. FGTS, PIS/PASEP, cota do PIS, esses outros tipos de dinheiro esquecido que você pode ter, não fica disponível nesse sistema. Aí você tem que entrar em contato com o banco, a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil. Combinado? Passa esse vídeo pra frente, compartilha. E a resposta da charada do vídeo de hoje, o que é o que é? Uma viúva perdeu a bolsa, o cachorrinho e o celular. O que ela perdeu primeiro? Se ela é viúva, ela perdeu primeiro o marido. Olha só a resposta do Aécio Leite da Silva, da charada dele. Comenta se você acertou, se você errou. Foi fácil essa charada, né? Ou não? Quem tá acostumado com charada, acho que acertou. Vou comentando aí que eu quero saber. Um beijo pro Aécio Leite da Silva pelo envio da charada. Deixe sua charada aí nos comentários também. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha. E eu espero vocês no próximo vídeo. E à tarde tem mais, hein? Não pense que é porque é final de semana que não tem novidade, não. Que tem novidade sim, e à tarde eu volto com mais informação, tá bom? Um grande beijo e até logo!